Capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho, Assuero em hebraico, Xerxes em persa, da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônio. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. E orei a Yahvé, meu Deus, e expressei a seguinte confissão: Ó Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidades, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvido aos teus servos, os profetas que pregaram em teu santo nome, aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados e a todo o teu povo. Ó Adonai, Senhor, Tu és justo, e hoje nos sentimos humilhados e envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo o Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Elohim, nosso Deus, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos antepassados pertence toda a vergonha, porquanto temos errado e pecado contra ti. Mas a Elohim, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, apesar de termos sido tão rebeldes contra ele. Não te demos ouvidos, ó nosso Yahvé Elohim, Deus eterno e soberano. Tampouco prestamos reverência e obediência às leis que nos deste por intermédio dos teus servos, os profetas. Portanto, todo o Israel transgrediu a tua Torá, lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na Torá, lei de Moisés, servo de Elohim, nosso Deus, se derramou sobre nós, porque erramos e pecamos contra ele. Cumpristes assim a tua palavra, pregada em advertência contra nós e contra nossos líderes e governantes, trazendo-nos a todos a mais ampla e profunda desgraça, porquanto nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na Torá, lei de Moisés, toda essa desgraça nos sobreveio, e ainda assim não temos buscado o favor de Yahvé, o nosso Deus, afastando-nos de nossas malignidades e obedecendo à tua verdade. Por isso Yahvé preparou este castigo e zelou para que caísse na hora apropriada sobre todos nós, pois Elohim, nosso eterno Deus, é justo em tudo o que pensa e realiza, e nós de fato não temos obedecido à sua voz. Ó Adonai, Elohim, nosso Deus Todo-Poderoso, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com braço forte, mediante teus atos magníficos, fizeste o teu nome conhecido como hoje se vê. Em verdade, sim, pecamos, temos agido como os ímpios e somos culpados. Agora, Adonai, o Eterno, de acordo com todas as tuas justas realizações, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira devastadora e toda a tua indignação. Sim, foram os nossos pecados e as nossas iniquidades de todos nós, desde os nossos antepassados, que fizeram de Jerusalém e do teu povo este grande motivo de zombarias para todos os que nos rodeiam. Contudo, ó Elohim, nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo, e faz resplandecer o teu rosto com o brilho do teu favor e misericórdia sobre o seu templo, destruído e abandonado por amor de ti. Inclina, pois, os teus ouvidos, ó Elohim, meu Deus, e ouve este apelo. Abre os teus olhos e observa a completa ruína da cidade que leva o teu nome, porquanto não lançamos nossos rogos diante da tua face, acreditando de alguma maneira em nossos atos de justiça, mas confiados em teu imenso favor e misericórdia.
Sendo assim, ó Adonai, ouve, ó Eterno, perdoa. O Senhor vê e age, por amor de ti, meu Deus, atende-nos sem tardar, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Falava eu ainda em oração e súplicas, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, colocando minhas petições diante de Yahvé, o meu Deus, em favor do Monte Santo de Elohim. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Então ele me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-te percepção, sabedoria e conhecimento. Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tiveste. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Assim sabe e entende isto, desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Messias ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerá um tempo de 7 semanas e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o Santo dos Santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo já foram determinadas. Este governante, pois, com a sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará 1 semana. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Capítulo 10. No 3º ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido por Beltesazar em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do 1º mês, eu me encontrava em pé, junto à margem de um grande e rápido rio, Quidekel, Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como berilo e outras pedras preciosas, o rosto iluminado como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas reluziam como bronze polido, a sua voz soava forte e grave como o barulho das multidões. Só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam na minha companhia não a conseguiram ver, foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Assim fui deixado a sós, admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido, e quase desfaleci por completo. Então eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e ouvindo o som do que dizia, perdi os sentidos, entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, toda atenção à palavra que eu vou te comunicar. E levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo.
E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as tuas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. Quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra e fiquei mudo. Então alguém parecido com um ser humano tocou meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: ó Senhor, estou aflito demais em virtude de tudo quanto vi acontecer. Estou a ponto de perder os sentidos por causa da visão que tive. Como posso, eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças se desvaneceram e mal consigo respirar. O ser que se assemelhava a um homem tocou em mim outra vez e imediatamente me senti fortalecido. Então ele me dirigiu a palavra: não temas, Deus te ama, ó filho do homem. Paz seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. Ao que ele acrescentou: sabes porque eu vim a ti? Contudo agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Antes, porém, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade, e nessa batalha ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Capítulo 11. Sendo que, no primeiro ano de Dario, rei dos Medos, levantei-me para encorajá-lo e cooperar com ele. Agora, pois, passarei a declarar-te claramente toda a verdade. Eis que ainda se levantarão outros reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos os anteriores. Depois de conquistar o poder mediante suas posses e riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Então aparecerá um rei guerreiro que governará com grande poder e realizará todas as suas próprias vontades. Entretanto, um pouco mais tarde, no auge do seu poder, eis que seu reino será desfeito e será dividido para os 4 cantos do céu, mas nada será entregue aos seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, porquanto será um reino desarraigado e repartido entre outros. O rei do sul será forte como também um dos seus príncipes, e este será ainda mais forte do que ele, e reinará, e o seu domínio será muito grande. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul, Egito, firmará um pacto com o rei do norte, Síria, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naquela época, ela será entregue à morte com sua escolta real, e na companhia do seu pai, e com aquele que a apoiou. Contudo, alguém da linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. Ele atacará a fortaleza do rei do norte, pelejará contra as forças do rei e conseguirá vencer. Ele se apossará dos ídolos e divindades deles, com suas imagens de fundição, com seus vasos preciosos de prata e ouro, e levará tudo para o Egito, e por alguns anos ele deixará o reino do norte viver em paz. Então o rei do norte atacará as fortalezas do rei do sul, mas se verá obrigado a voltar para sua própria terra. Mas seus filhos intervirão e conseguirão ajuntar um grande exército, o qual avançará com poder e violência, arrasando tudo por onde passar. E depois disto, retornando, levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Diante disso, o rei do sul marchará enfurecido a fim de vingar-se do rei do norte, que lhe resistirá com um grande exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército do norte for aniquilado, o rei do sul se encherá de orgulho e soberba e matará milhares, mas toda a sua vitória durará por um tempo muito curto. Porquanto o rei do norte conseguirá reunir outro exército ainda maior que o primeiro, e depois de alguns anos ele atacará novamente com um exército mais numeroso e melhor equipado.
Naqueles dias muitos se revoltarão contra o rei do sul, e os homens violentos do teu próprio povo se rebelarão, dando cumprimento à visão como profetizada, mas não serão bem-sucedidos e cairão. Em seguida, o rei do norte virá, levantará morros de ataque, isto é, rampas militares de cerco, e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para vencê-lo. O agressor fará o que bem entender, e não haverá quem possa enfrentá-lo. Ele se estabelecerá na terra magnífica e terá capacidade para destruí-la completamente. Ele virá com o poder de todo o seu império e firmará um pacto com o rei do sul. Ele dará uma de suas filhas em casamento com o objetivo de destruir o reino. No entanto, seu plano não terá êxito, nem lhe proporcionará qualquer vantagem. Passados estes acontecimentos, dirigirá sua atenção para as ilhas, invadirá e tomará muitas delas. Mas um príncipe colocará um ponto final à sua arrogância e ainda lhe retribuirá com grande soberba. Então ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais se erguer nem ser encontrado. Seu sucessor mandará um cobrador de impostos a fim de manter o esplendor real. Entretanto, em poucos anos ele será destruído, sem que seja necessário qualquer ato de luta ou violência. Depois, este será sucedido por um homem odioso e cruel, o qual não recebeu a honra da majestade. Ele invadirá o reino quando o povo estiver se sentindo em paz e seguro, e tomará o governo real mediante intrigas e negociatas. Então um exército arrasador será todo exterminado diante dos olhos deste homem desprezível, e este será destruído juntamente com o príncipe do pacto estabelecido. Depois desse acordo firmado, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo de homens conseguirá chegar ao poder. Atacará também as regiões mais férteis da província. Quando estas estiverem vivendo em paz e tranquilidade, ele as invadirá e fará o que seus pais e nem mesmo seus antepassados jamais fizeram. Distribuirá despojos, saques e riquezas sequestradas entre todos os seus seguidores. Ele tramará muitos planos contra grandes fortalezas, mas somente por algum tempo. Reunirá poder e coragem a um grande exército e investirá contra o rei do sul. E este guerreará, mobilizando um exército numeroso e fortemente armado, todavia não será capaz de resistir aos muitos ardis e golpes tramados contra ele. Até mesmo os que se alimentarem de sua comida tentarão destruí-lo. Seu exército será exterminado por uma arrasadora invasão, e um número enorme de guerreiros tombarão em combate. Também estes dois reis terão o coração totalmente dedicado ao mal. Sentarão à mesma mesa para cear e compartilhar, mas de fato dirão apenas mentiras um ao outro, contudo sem qualquer resultado proveitoso para nenhum deles, porquanto o fim só virá no tempo certo e determinado. Então o rei do norte retornará para a sua terra com grande riqueza, mas com seu coração rebelde à Santa Aliança. Ele tentará acabar com a religião do povo de Israel e depois voltará para sua nação. No tempo determinado, ele cercará e tentará invadir outra vez o sul, mas desta vez não terá o mesmo sucesso da primeira grande invasão, porque navios de Quitim das regiões da costa ocidental virão e se oporão a ele. E diante dessa resistência, ele ficará consternado e insultado. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança, o povo de Israel, e retornando será cordial e indulgente com aqueles que apostatarem da Santa Aliança. Seu poderio militar se levantará ferozmente, a fim de profanar a fortaleza e o templo. Acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo a abominação, sacrilégio terrível. Com mentiras e lisonjas corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança, mas o povo que em verdade conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Entretanto, aqueles que são sábios entre o povo pregarão e ensinarão a muitos, mas por certo tempo essa atitude os levará a passar pelo fio da espada e também terem seus corpos cremados. Outros tantos serão saqueados e lançados em prisões. Alguns desses resistentes serão feridos e receberão um pequeno socorro.
Contudo, muitos dos que oferecerem ajuda ou se reunirem à resistência não agirão com sinceridade. Ora, chegará a época em que alguns sábios tropeçarão para que sejam devidamente refinados, purificados e alvejados, até o final dos tempos, porquanto isso só acontecerá em dias muito à frente, no futuro determinado. Este rei fará o que bem lhe aprouver. Ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda a divindade e seres celestiais. Ele terá êxito em todos os seus intentos, até que o tempo da indignação se complete, pois tudo quanto foi determinado ocorrerá. Este rei não terá mínima consideração, nem mesmo pelos deuses dos seus antepassados, nem pela divindade preferida das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará e se engrandecerá acima de tudo e de todos. Contudo, fará reverência ao Deus protetor das fortalezas e honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e inúmeros presentes de alto valor. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de uma divindade estrangeira e multiplicará o sucesso e a glória de todos quantos lhe prestarem lealdade e devoção. Ele os tornará líderes e governantes de muitos e dividirá a terra, mas a preço de recompensa. Nos dias do fim, o rei do sul voltará a enfrentá-lo em grande combate, e o rei do norte atacará com a violência de um enorme furacão, com carros e cavaleiros de guerra e mediante poderosa esquadra naval. Ele invadirá muitos países e passará por sobre eles com uma gigantesca inundação. Do mesmo modo, invadirá Tsebé, a terra magnífica, e muitas nações da região sucumbirão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon conseguirão escapar das suas garras. Eis que este rei estenderá as asas do seu poder sobre diversos países, nem o Egito lhe escapará, porquanto ele terá o controle dos grandes tesouros em ouro e prata e de todas as riquezas dos egípcios. Os líbios e os etíopes a ele servirão. Contudo, notícias procedentes do leste e do norte o assustarão, deixando muito preocupado. Então ele decidirá sair para destruir e exterminar muita gente. Este rei armará suas tendas reais entre o grande mar Mediterrâneo e o glorioso Monte Santo. Entretanto, ele encontrará o seu fim, e não haverá nada nem ninguém que possa socorrê-lo. Capítulo 12. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer, livro, será liberto. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre por toda a eternidade. Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé diante de mim outros dois anjos, um na margem de cá do rápido rio Quidequel, Tigre, e outro da margem de lá. Então um deles falou ao homem vestido de linho que estava rio acima: quanto tempo passará antes que se cumpram todos esses eventos extraordinários? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, como está determinado, então em seguida tudo se cumprirá e estará terminado.
Eu ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Por isso indaguei: ó Senhor meu, mas qual será o resultado final de todos esses acontecimentos? E ele replicou, orientando-me: segue o teu caminho, ó Daniel, porquanto estas palavras e sua significação estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim. Muitos serão colocados à prova, e assim serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvidos a estas palavras, tampouco buscarão entendimento. Mas os sábios e prudentes, sim, estes entenderão. Concluindo, depois de abolido o culto contínuo que, mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que aguarda e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás, e então no final do Ion dos tempos te levantarás para receber a tua herança perpétua.